Olá, meus queridos e amados, graça e paz a todos. Hoje vamos falar sobre a segunda morte. O que é a segunda morte, afinal? A segunda morte é mencionada em várias ocasiões no livro do Apocalipse e é sinônimo do lago de fogo. A segunda morte é a condenação, ou seja, a segunda morte é o inferno. A separação de Deus por todo o sempre. E por que a segunda morte? Porque segue a morte física. Leia Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E em Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esse é um assunto sério que devemos, como crentes, levar em conta. Jesus está chamando a atenção do seu povo. É preciso estar de ouvidos abertos às palavras de Jesus. É um aviso às igrejas, ao povo de Deus. Como lemos em Apocalipse 21, 8, Jesus está enumerando uma lista de pessoas que serão condenadas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Há muitos dentro das igrejas que ainda não entenderam essa mensagem, este aviso de Jesus. São como as noivas nécias. Esses não estão preparados. Aqueles que estão preparados podem até passar pela morte física, porque ninguém pode dizer, eu estou livre da morte. A morte física passa por todos. Mas aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida se encontrarão com o Senhor na glória eterna, a nova Jerusalém. Então, toda pessoa não encontrada no livro da vida será lançada no lago de fogo. Esta condição será final. O destino é permanente. Neste caso, depois da condenação, não tem mais volta. Não há mais como se arrepender. A parábola do rico e o pobre nos ensina muito sobre isso. A lição que aprendemos aqui é que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertido na era vindoura. Quantas vezes a gente age como o rico desta parábola, diante de pessoas famintas e desprezadas? Temos uma atitude de indiferença. E aqui eu vejo que a prosperidade material, ou até mesmo a pobreza, não é sinal de sermos salvos. Nesta parábola a gente aprende aqui muita coisa. Jesus está nos advertindo e a gente precisa prestar atenção ao que ele está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então esta é uma mensagem urgente que devemos pregar. A mensagem de arrependimento. Só aquele que tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador não passará pela segunda morte. Então, meus irmãos, quando o assunto for a segunda morte, esse é um assunto que precisamos refletir à luz da Bíblia. E está chegando o dia do julgamento, onde haverá a separação de salvos e perdidos, ovelhas e bodes. A igreja precisa estar atenta aos acontecimentos. O anticristo está aí, agindo em todas as áreas. Não sejam enganados pelos falsos profetas, que estão em toda parte trazendo o engano. São mentirosos. E esses, pelas suas atitudes, Cristo está dizendo que já estão condenados. Pois dos tais não é o reino de Deus, pois estão a serviço de Satanás. Os verdadeiros cristãos
não serão enganados. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus nos proteja. Que sejamos obedientes, aqueles que amam a Deus e aqueles que têm compromisso com a verdade, compromisso com a palavra e pregam a palavra de Deus como ela é, sem buscar os seus próprios interesses, mas acima de tudo, andando na verdade. Jesus está nos avisando. Ouça o que ele tem para dizer. Não sejamos indiferentes à voz de Cristo. Ouvir a Jesus e obedecê-lo, esse é o nosso papel. Essa verdade precisa ser dita. Só assim estaremos livres da condenação que é a segunda morte. Prepara-te, igreja do Senhor, enquanto é tempo. Jesus está nos chamando hoje ao arrependimento. Olha, tem muita coisa que é preciso mudar em nossas vidas. Vamos levar mais a sério o nosso compromisso com o Salvador. Ou pelo contrário, no dia do julgamento, seremos condenados também. Deus abençoe a sua vida e a minha oração é que haja arrependimento da nossa parte, oremos uns pelos outros e que possamos, a uma só voz, declarar que só Jesus salva. Só Jesus tem poder para nos libertar das trevas. A Ele toda honra e glória, hoje e sempre. Amém.